queria só ainda entrar um pouquinho nessa questão de economia, para não dizer que a gente não falou aqui de taxa de juros, afinal de contas, nessa semana aqui que a gente está gravando o podcast, o Copom se reúne, deve manter a taxa de juros, mas eu queria saber um pouco do teu cenário. Eh, Acho que tem uma queda de juros contratada também para o ano que vem, e isso é um outro vento favorável na economia. Isso se soma ao fato de que nós temos o desemprego nos seus menores níveis históricos, uma economia cujo PIB cresceu sucessivamente acima do que os analistas esperavam, e, enfim, em tese, uma sensação econômica positiva aguarda o Lula, um candidato de esquerda, um candidato de que vai sucedê-lo, né, nas eleições do ano que vem. Eh, Porém, a gente tem esse outro lado dessa pauta de segurança, de costumes, que os candidatos progressistas à esquerda não vão bem. Na tua visão, primeiro, assim, qual que é o teu cenário para juros e Uhum, depois para o ano que vem? E, na tua opinião, qual dessas pautas deve prevalecer? Durante muito tempo era a questão da economia. uhum. E eu acho que isso não se provou, por exemplo, lá nos Estados Unidos com o Biden, que tinha ali um bom momento na economia norte-americana. Que você acha que acontece em termos de pauta que vai prevalecer nas eleições aqui presidenciais? Bom, primeiro juro, né, o juro tem que cair, primeiro porque ele está muito alto, né, o juro é um negócio cíclico mesmo, né, a política monetária ela existe para suavizar os ciclos. Você tinha uma economia superaquecida, o desemprego muito baixo, a inflação acima da meta, então o juro é levado lá em cima mesmo, né. Agora 15% de juro, com a inflação que vai ser aí 4,5 esse ano, 4,2 ano que vem, com viés de baixa, porque todo mundo tem 4,2, mas todo mundo tem medo. Esse 4,2 é com juro com câmbio de 5,50. Então é curioso isso, porque você conversa com os economistas e você vê assim, pô, eu acho que a tendência do dólar é para baixo. Mas na hora que você vai colocar no modelo, ninguém tem coragem de colocar o dólar para baixo. Uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que você... Isso aqui é um pouco de prêmio de risco. Essa é a definição de prêmio de risco. Ó, eu acho que o dólar é 5,20, mas eu compro o dólar a 5,30, porque na dúvida ele escapa para cima, né? Então é um pouco disso. Os economistas eles têm um pouco de vergonha de imputar no modelo. O viés do economista é sempre colocar o dólar para cima, porque ele é a moeda forte. E para ele passar uma vergonha, não custa. O cara coloca 4,50 no modelo e ele vai para 7. O Brasil enfrenta uma crise. Então é sempre o atual mais um pouquinho. Mesmo que o cara na mesa de bar vai falar que ele acha que é para baixo. Que o dólar é o cemitério das reputações, então é melhor você errar com todo mundo que acertar sozinho. Então é uma coragem enorme do dólar. Então é 4,2 de inflação no ano que vem com um câmbio a 5,50. Só que todo mundo acha que o dólar tá mais para 5 do que para 5,50. Então tem um viés de baixa na inflação projetada para o ano que vem. É isso que eu quero dizer. Então você tem 4 com 15, você tem falando um juro real de 11. Caramba, isso aqui é muito juro real em qualquer lugar do mundo. Numa economia que já desacelera. Podemos discutir o ritmo em que ela desacelera. Ah, o desemprego ainda está forte, o CAGED mostra uma coisa, a PNAD já mostra um negócio um pouquinho pior. Qual que é a natureza desse mercado de trabalho? Um mercado de trabalho que mudou muito também. Então, se você me falasse, pô, esse nível de aperto do mercado de trabalho, eu acharia que a inflação deveria estar maior. Mudou a tal curva de Phillips, né? Essa relação entre desemprego e inflação no curto prazo. Eu não quero dizer que ela não exista mais, mas eu acho que ela mudou um pouco a inclinação dessa história aqui. Não sei muito bem porquê. Muita gente fala, reforma trabalhista. Puta, tudo bem, mas eu acho que tem mais coisa aqui explicando essa história. Não sei se é a digitalização, complexo aqui. Tem hipóteses, mas ninguém testou isso de fato ainda academicamente, assim, né? Então eu acho que a Selic cai porque a economia desacelera e porque está muito alto e o Fed está cortando também. Então conta de padeiro, né? Quanto que é o juro no Brasil? Ah, lá fora mais 5. Pô, lá fora mais 5, o juro real, o juro no Brasil deveria ser 8, né? Então nós estamos aí em 15. Estamos indo para 3 lá fora, né? E ainda com o risco de um Fed vir mais para baixo se o Trump conseguir de fato colocar alguém e conseguir de alguma maneira aparelhar o Fed para um viés mais político, que é um risco, né? Então assim, é 3,25 lá fora, também com viés para baixo, né? Então 15 está muito. Então eu acho que assim, se o dólar vai ser 5,30, 5,25, 5,20, pô, vai ser uma inflação de 4, me parece uma Selic de 12 no final do ano que vem, é por aí. Não estou muito diferente do consenso. E daí para frente depende da sinalização do fiscal.
Começa a cortar quando? Não, é difícil falar assim, é um chute se é janeiro ou março, assim. Eu acho que ele teria condições de janeiro. Mas eu também entendo que ele queira um pouco mais é uma coisa curiosa, né? Porque às vezes você coloca um cara um pouco mais heterodoxo no Banco Central, como é o caso do Galípolo, pelo menos originalmente, embora depois que ele sentou lá, ele está sendo bem ortodoxo, está bem duro, né? Você, em conversas dos diretores do Banco Central com os economistas têm falado, pô, vocês estão muito duros no discurso, já entendemos. Às vezes, porque tem um livro famoso do Alan Biden, que é um cara que estudou muito política monetária, foi diretor de política monetária, dizendo assim, ó, o credibility matters, a credibilidade importa na política monetária. Então, você põe um heterodoxo, custa mais em termos de taxa de juro. Porque se senta o Ilan lá, ninguém na sociedade fica preocupado. Ele vai perseguir a meta de inflação? Claro que vai. O Galípolo tem uma interrogação, então ele tem que toda vez ficar falando que ele vai ser durão, que ele é machão, que ele vai bater na inflação. Então, custa juro mais alto. Então, eu acho que o custo Galípolo requer, às vezes, um pouquinho da Selic mais alta mesmo. Pô, não dá para o presidente do Banco Central ter uma proximidade com o presidente da República que o chama de menino de ouro. Então, o que você está pensando? Pô, esse cara vai atuar? Você nem acha, mas você fica com aquela dúvida. De novo, o prêmio de risco. Assim, eu acho que o Galípolo vai ser sério, mas ele tem que demonstrar que é sério. O Willan não precisa demonstrar que é sério. Todo mundo já sabe que ele é sério. Então, eu acho que talvez ele espere março, porque tem um fiscal muito ruim, você tem um déficit em conta corrente que está aí 3,6% do PIB, ou seja, a economia brasileira está importando, não tem oferta suficiente doméstica para você atender a demanda doméstica, então a demanda está muito aquecida, você tem que trazer de fora, e a inflação de serviços ainda é alta. Então ele tem razão também de manter o juro alto por um pouquinho mais de tempo. Mas tem um risco de um overkill aqui, né? Um risco de você vai manter essa Selic muito alta, e eu não sei se essa sensação econômica ela chega até lá, porque os efeitos de corte de juro demoram, tal defasagem da política monetária. Então você começa a cortar em março, o efeito que ele vai ter até a eleição vai ser baixo desse corte de juro. O que você vai estar vendo ainda provavelmente é uma desaceleração da atividade até lá. Porque você vai estar ao longo do ano que vem, você está vendo os efeitos do aumento do juro real deste ano, que é a Selic a 15 com a inflação caindo. Então o juro real agora ele está aumentando no Brasil. E isso vai bater daqui 6 a 12 meses. Então esse juro de 15 com a inflação de 4,5 vai começar lá em julho e tal. O efeito talvez esse desemprego que começou a desacelerar agora a criação de emprego vai se intensificar ali na frente. E aí você soma com a segurança pública, talvez não seja tão óbvio que o Lula é tão favorito assim. Então essa é um pouco da minha resposta nos dois. Eu acho que a segurança pública vai ser muito importante. Mas, de novo, não é só uma coisa, né? Nós somos seres multi-orientados. Assim, você se preocupa com a segurança pública, você também se preocupa com o emprego, você também se preocupa com a inflação. Então, às vezes, assim, a segurança está ruim, mas todo o resto está bom. Talvez, individualmente, a segurança seja mais importante que todo o resto. Mas, somado, todo o resto é mais importante do que a segurança pública. Então, eu acho que tem várias nuances aí, não dá muito para cravar ainda o cenário eleitoral, mas talvez a situação lá vai ser diferente do que a gente está vendo agora. Não sei se a economia vai estar tão boa assim quanto o pessoal tá estimando, porque assim, juro real de 11 é muito juro e vai bater em 26. Nesse sentido, então, o Galípolo deveria começar a cortar mais cedo do que mais tarde. Eu acho, né? que ele teria condições de cortar em janeiro. Concordo com você. Eu acho que ele poderia cortar em janeiro. Corta 50, fala. Sem questionamentos do mercado, se ele não estaria fazendo esse corte para ajudar o Lula. Ah, não. Eu acho que tem bastante... Tem substância para cortar em 50. Principalmente se o FED cortar mais uma vez em dezembro. Ou dá para cortar aqui. 14,5% de juro ainda é muito juro nominal. Né? Dá para 15%, realmente é um negócio bem puxado. Né? Acho que tem muita gordura. A discussão vai ser além do 12. Se ele for além do 12, ele tá ajudando o Lula, não. Por enquanto, assim, tá tão alto que tem gordura.